bem, pessoal? Eu sou o professor G. Pegoraro e hoje nós vamos discutir, basicamente Aristóteles versus Galileu. Na realidade não vai ter uma briga, porque eles nem viveram junto na mesma época. O que eu quero discutir, gente, é sobre a ideia do movimento, que é a base fundamental para vocês acertarem questões em vestibulares que envolvam as leis da dinâmica, mais precisamente as leis de Newton. Então assim, gente, Aristóteles era um filósofo que pensava muito sobre a natureza, sobre as coisas da vida. E uma contribuição que ele fez na física, que é algo que a gente tem que ter muito cuidado, é a ideia do movimento em função de forças. O que Aristóteles dizia? Basicamente, Aristóteles pensava como todos nós pensamos se a gente não estudar as leis de Newton. A gente pensa feito Aristóteles. Isso é muito perigoso, porque se tu pensar que nem Aristóteles, tu vai errar as questões de vestibular. Então vamos pensar assim, ó. O que Aristóteles fazia? Sei que na época do Aristóteles não existia a esfera do dragão, mas se existisse uma esfera do dragão e eu fizesse uma força F1 para a direita e uma força F2 para a esquerda, o que Aristóteles dizia que hoje em dia a gente vê que está errado, tá? Olha só, o Aristóteles basicamente dizia o seguinte, olha cara, se F1 for maior que F2, digamos que F1 tem o valor de 10 unidades de medida de força, que a gente vai ver que é Newton depois. Isso aqui tiver um valor de 5 unidades de força que é para cá. Reparem que 10 é maior que 5, logo dá uma resultante para a direita. O que Aristóteles pensava? Bom, Aristóteles pensava então que a velocidade do corpo, o movimento do corpo é para a direita. Isso é o que Aristóteles pensava e muitos de nós pensamos isso de maneira errada. Por isso que é importante estudar as leis de Newton. E aí o que Aristóteles dizia? Que o movimento é para a direita no sentido da maior força, beleza? Só que agora, o que Aristóteles falava também? Se essa força F2 tiver o valor de 15 e essa força F1 tiver o valor de 5, bom, agora vai dar uma resultante para a esquerda. Logo, a velocidade, o movimento do corpo vai ser para a esquerda, onde vê a velocidade. Aristóteles pensava assim. E, obviamente, Aristóteles pensava o seguinte, tá, e se essa força aqui for 15 newtons, e essa, claro, não faz sentido falar 15 newtons, que não existia ainda Newton, né? Isso aqui for 15, obviamente, o corpo vai ter velocidade zero e ele vai ficar parado, né? E basicamente é isso que ficou valendo durante quase 2000 anos na filosofia e na ciência na época. Pois é. Só que Aristóteles, ele não era muito dos experimentos. Quem fazia muitos experimentos, que veio muito tempo depois, foi Galileu Galilei, né? E aí, gente, Galileu, como fazia experimentos, ele fez um experimento muito interessante, que é o experimento do plano inclinado teoricamente sem atrito, que inclusive a prova do Enem já cobrou isso em vestibular, né? O que o Galileu, entre aspas, refutou essa ideia de Aristóteles? Ele começou se dando conta disso aqui, gente. Ele começou a se dar conta disso aqui, que para Aristóteles, se a velocidade do corpo é zero, não precisamente a velocidade do corpo é zero, mas se a força F1 for igual à força F2, necessariamente esse cara tem que estar parado. Só que aí, gente, tem um grande detalhe, que o Galileu fazia experimentos, e o Galileu começou a refutar essa ideia, por causa de um experimento que eu vou colocar aqui para vocês olharem, né? Olha só o experimento que eu vou colocar para vocês agora.
Então, gente, olhem só que coisa louca. De acordo com essa ideia do Galileu, que foi um dos primeiros a tocar na ideia da inércia, vocês repararam que no final a esfera ficou andando com velocidade constante no contexto dele, a resultante força igual a zero? Pois é, então o Galileu se deu conta que isso aqui não está correto. E aí o Galileu veio e introduziu a ideia da inércia, que muito tempo depois, essa ideia do movimento e repouso, só, digamos assim, foi resolvida com a ideia do Newton. Porque o que o Newton se deu conta? Olha, cara, na realidade não é isso que está certo. O que Newton ajeitou? Newton ajeitou da seguinte maneira isso aqui tudo. E aí vem a segunda lei de Newton, e aí vem a ideia que é a ideia correta, né, gente? E é isso que vocês têm que cuidar. O que o Newton fez? O que Newton fez? Pensamentos newtonianos, que são os pensamentos que a gente tem que usar até hoje. Gurizada, para ajeitar isso aqui, se a força F1 for maior que a força F2, de acordo com as leis de Newton, eu posso afirmar o quê? Eu posso afirmar que a aceleração está para esse lado. É, professor? Sim, a aceleração é que está para esse lado, onde naquele contexto o A é a aceleração. E quando a gente fala de aceleração, gente, a gente já viu no MRUV o que é isso. Aceleração, basicamente, é mudança na velocidade. Então, como é que o Newton resolveu essa briga dos dois? Né? Claro, o Newton veio muito tempo depois ainda, né? O Newton resolveu isso da seguinte maneira. Se F2 for maior que F1, o que eu posso afirmar é que a aceleração está na mesma orientação. E o mais louco que o Newton resolveu que se F1 for igual a F2, esse corpo vai ter aceleração igual a zero. É, professor? Sim. E aí, gente, o Newton não descarta a ideia do corpo estar em movimento, que aí vem a ideia da inércia. Para Newton, se a força F1 for igual à força F2, se e somente se os referenciais forem inerciais, depois a gente discute isso aqui, quais são as possibilidades? Ou o corpo está em movimento, né, uniforme, e aí vocês têm que ter cuidado, ele está em MRU, ou sim, ele está parado. Então, o Newton, ele compra essa ideia do Galileu, né, e cria as suas leis de Newton, obviamente, claro. Todo o crédito da lei da inércia foi dado para o Newton, né? Basicamente, mas na realidade o primeiro a ter tocado nesse assunto foi o Galileu. Então, gente, muito cuidado com essa ideia de Aristóteles. Se tu não te monitorar, tu vai pensar que nem Aristóteles vai tomar uma ruim e vai errar a questão, tá? A gente tem que começar a ter bastante calma e se dar conta que é o pensamento newtoniano que é o aceito hoje em dia. E como o teu objetivo é acertar questões, tem que ter muito cuidado com isso. Tranquilo, pessoal? De boas? Deixa eu sair da frente, se tirarem um print, que aqui vale a pena, tá? Beleza? Então tá. Mas chegamos no final do nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha o nosso canal e ativa no sininho para receber notificação para quando tiver vídeos novos. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.